Beleza, pessoal? Aqui é o Matheus do canal Ponto Duas Rodas. No vídeo de hoje eu vou fazer uma retífica no cilindro do motor da Yamaha 250. Esse daqui vai para uma Phaser 250, mas os motores da Yamaha XTZ 250 Lander e Tenere são iguais, tá bom? E é o seguinte, para fazer retífica do cilindro, se você ainda não sabe, né, que o cilindro do motor original não tem a capacidade de fazer retífica, tá? Porque ele tem um revestimento muito fino na camisa do motor, e aí para ser retificado tem que fazer um encamisamento, que é colocar uma camisa de ferro fundido, que nem essa daqui vem nos kits de cilindro paralelos, tá bom? Vou indicar para vocês duas marcas melhores que tem no mercado. Uma é a Metal Leve, esse cilindro aqui, a propósito, é o Metal Leve. E a outra marca melhor que tem, que eu conheço, tá? É da KMP, que aliás, os anéis já são KMP, pistão WGK, certo? Bom, o cilindro do motor, eu já vou pegar um usado da marca Metal Leve, tá? Porque ele já foi usufruído do cilindro novo. E a questão aqui, qual que é a vantagem de você fazer uma retífica sobre um cilindro desses, tá? O cilindro já está pronto, tem oficinas que descartam os cilindros e vende para o ferro velho por preços muito baixos, tá? Barato, o preço de ferro velho, assim, de alumínio. Daí a gente compra o cilindro e faz a retífica sobre ele, fica mais em conta, certo? Agora, se você for fazer um encamisado, vai ficar mais caro, porque o serviço de usinagem e a colocação da camisa é um processo complexo e é caro, tá? Então, por isso que é um benefício maior você pegar um usado assim. Se você pegar um novo para retificar ele novo, né, você já vai perder aquilo que foi feito pela fábrica, né? Mas também é possível, certo? O problema maior do cilindro quando ele vem novo, pistão e anéis, tudo conjunto completo, é que eles vêm com uma folga muito grande. Afinal, a fábrica, ela não correu o risco do seu produto dar problema logo nas primeiras voltas, porque sabemos que nem todo mundo faz o amaciamento do motor como se deve ser feito, né? Então, pessoal, esse tipo de serviço aqui, só para quem vai amaciar o motor mesmo, né, rigorosamente, seguir à risca a recomendação de amaciamento. Qualquer coisa a gente faz um vídeo aí sobre amaciamento, certo? E é o seguinte, aqui eu deixei numa fase de... eu fiz a primeira preparação aqui, que é o corte da camisa aqui por dentro, a gente tira uma medida, né, na máquina que chama bloqueadora de cilindros, ela vai aumentar o diâmetro aqui para caber um pistão. Só que ele não vai passar totalmente, porque depois vai para um processo que chama brunimento. Só que enquanto isso, eu já fiz um processo de decapagem da tinta, para o cilindro voltar a ser zero, por fora e por dentro. E depende também, tem moto que é motor preto, e tem moto que é motor prata. Esse daqui vai para uma Phaser até 2008, o motor dela é prata, tá? Então eu vou pintar esse cilindro de prata primeiro. Eu coloquei ele no descarbonizante, removi toda a tinta. Aí a gente vai jogar um fundo de pintura, até minhas tintas estão aqui prontas, para depois fazer o acabamento final do pistão aqui. Então vocês vão acompanhando o processo. Por favor, se puder deixar um like aí, não custa nada, né, pessoal? Clicar aí no joinha. A primeira coisa é, agora que tirou toda a tinta, aqui não tem mais nenhuma tinta. Primeiro, sempre quando você for fazer uma pintura em qualquer peça, aquece a peça bastante. Porque, olha só, a peça, assim que você esquenta, você percebe que uma umidade sai da peça, tá? Isso eu aprendi com um amigo meu que é pintor de peças de moto somente. Você percebe a umidade saindo da peça. Observem bem como que faz uma sombra. Isso prejudica a aderência da tinta, principalmente em peça de motor, que é uma peça que aquece, esfria muito. E para não soltar a tinta, você deve aquecer bastante. Pelo menos deixe no sol um bom tempo, ou então assim, mínima saída gasa. Vai tirar toda a umidade da peça primeiro. Qualquer coisa a gente usa uma luva e tal. E depois aplicar a primeira tinta, que vai ser o fundo de pintura. E depois de aquecido, é só pegar a tinta para fazer o fundo, né? Eu recomendo fazer fundo de pintura para peças que aquecem muito, com preto fosco vinil, pode ser de qualquer marca, tá? E aqui, não tem paciência, que é um papo de mecânico pra gente aproveitar o tempo e passar dica para vocês. Então, se você não puder assistir o vídeo todo agora, salva o vídeo para mais tarde. E a pintura não vai demorar nada, tá? Vai ser o mais breve possível, explicar bem rápido. Fundo de pintura, bicomponente, misturar eles, já vou jogar a tinta aqui e dar uma dica de como entremear a tinta aqui nessas aletas, que é bem difícil. Seguinte, para a gente conseguir acertar a tinta lá no fundo das aletas, a gente vai ter que regular o revólver de pressão com pressão bem baixinha, muito baixinha mesmo. Regula aqui, ó. Bem mesmo. Vai regular aqui para jogar pouco tinta. É um processo bastante sujo, né?
Esse daqui é só o fundo de pintura. Se você tiver que pintar o motor do seu moto de preto fosco, essa é a tinta, viu? Boa demais. Preto fosco vinílico. E ainda é muito resistente a alta temperatura, tá? Aí a gente vai fazer. Não se preocupe de pegar a tinta lá. Aqui a gente vai dar acabamento depois, certo? Se for na sua moto que você já tiver com ele pronto, aí você tampa aqui, tá? Depois eu vou limpar aqui. Isso aqui a gente vai fazer o brunimento. Então não tem problema nesse caso aqui. Aí vai jogar a tinta assim bem de pertinho. Tá pegando no fundo. Senão não pega. E aí você vira um pouquinho para baixo, para pegar no parte de baixo, e um pouquinho para cima. Dessa forma aqui. E aí não dá nem névoa direito de pintura. Ah, e aqui sempre fechado, ó. O leque que expande, né? Que abre, tem que ser fechado. Vai jogar só na bombinha. Senão você desperdiça a tinta. Ela pega só no canto e não vai no fundo. Essa cor aqui ficou muito bonita. O preto fosco vinílico. E não precisa se preocupar tanto com escorrer. Então, a vantagem do preto fosco vinílico não escorre nada. É muito difícil. Ele já seca assim, instantâneo demais. Vai ficar muito bom mesmo. É com paciência demais, né? Tem que pintar com muita paciência. Certo? E só fazer isso aí no cilindro todo, tá? Cabeçote é a mesma coisa. Agora nas tamas laterais vai ser muito mais fácil. O difícil é só nas aletas. E vocês vão ver que vai cobrir todo. E serve como fundo de pintura também, tá? Eu vou fazer esse método para não demorar muito, tá? Aí pessoal, o cilindro, depois de pronto, se fosse o caso, né, do motor fosse preto, aí era só colocar na moto. No máximo eu faria aqui mais uma demão dessa tinta aqui, para ele ficar mais durável, né? Aqui foi só uma mão, só duas no máximo, para aplicar como fundo mesmo, porque essa tinta é muito boa para alta temperatura, né? E aí se você quiser usar só para pintar de preto fosco mesmo, você molha um pano aqui no solvente e passa onde que está a tinta, na junta aqui para limpar, por exemplo, e limpa facilmente, tá? É só ir molhando o pano no solvente e pegar só aqui onde você quer tirar. Eu não vou tirar agora não, porque depois eu vou aplicar mais outras tintas, né? Meu objetivo aqui é usar como fundo e depois passar para prata, que o motor dessa moto é prata. Então eu vou aplicar o prata, só que eu não vou mostrar o processo todo não, porque ele é bem demorado. E a mesma coisa, vou fechar aqui o leque, eu vou regular aqui bem pouquinho, para jogar bem pouquinho a tinta, e o mesmo processo. Eu só vou mostrar aqui agora depois de pronto, tá? A fase 2, que é a fase de jogar a tinta. Aí tampa do prata. Aguarda aí que eu já vou mostrar ele pronto. Aí a segunda fase, que é a fase de pintura da cor da peça. No caso que foi escolhido, vocês devem estar curiosos para saber qual é essa tinta. Essa tinta daqui é uma tinta da Fiat. É o Fiat Uno Prata Bari, tá? Só você procurar aí, Prata Bari. É o prata mais claro que eu já vi até hoje, que os vendedores me indicaram, tá? Prata Bari. Aí fica bem clarinho mesmo, bem da cor de alumínio, bem branquinho. E ainda falta uma última etapa, né, que é a aplicação do verniz. Tem que aplicar verniz porque senão essa tinta não segura. É uma tinta à base de poliéster. Né? Quem entende de pintura sabe que a tinta poliéster ela só seca completamente com a aplicação de verniz. Só pessoal, como que o cilindro ficou zero, né? Se tiver como deixar no sol, a tinta ainda seca melhor ainda. E não há nenhum prejuízo nisso, né? De secar ela mais rápido. Mas aqui agora ainda falta verniz. O mesmo processo, tá? O verniz tem que ser aplicado bem de perto por causa das aletas. Não é o recomendado pelos fabricantes de tinta, nem a recomendação da pistola de pintura. É porque é um negócio desajeitado mesmo. Tem que ser bem feito ali. O verniz eu estou usando ele bem grosso, do jeito que eu misturei só o componente. É um verniz automotivo, ele é bicomponente, muito bom também esse verniz, tá? Eu vou aplicar o verniz, eu vou aplicar ele todo, depois eu vou mostrar o resultado. É só aplicar assim a primeira demão, bem de pertinho, com pressão bem baixinha, para pegar os cantinhos tudo. E na segunda demão já vai ser rápido, vai ser com bastante pressão, normal. Viu?
completar todas as últimas aqui, né? E todas as fases eu fiz assim, ó, distância e bastante pressão para equalizar a cor da tinta. Essa prontinha. Só que vamos ter que esperar secar pelo menos um dia. Só vai dar para mexer nela no outro dia. Ela ainda está grudando aqui, ó, onde pegou um pouquinho só de verniz. Mas ficou muito brilhante, né? A cor fica muito clarinha, fica muito bom. E se o seu motor for prata, a tinta que eu recomendo é essa daqui, ó, a prata Bari. Pra vocês verem como é que ficou. Até o reflexo dela ficou forte. E se a gente não jogar tinta do jeito que eu expliquei aqui, ó, com pouca pressão e bem de pertinho, não pega. Lá no fundo pegou tudo direitinho. Tá até brilhando até lá embaixo, no final das aletas. E aí é só amanhã continuar mostrando a parte da retífica aqui, né? Eu vou conectar o vídeo aí, vocês vão ver assim que mudar o frame aí. No dia seguinte, Continuação do vídeo, já no outro dia, o cilindro completamente seco, tá? Para fazer a medição aqui, primeiro eu vou limpar a tinta, mas eu já vou utilizar o brunidor, porque eu já vou começar o brunimento. Lembrando que eu já fiz a primeira fase, que é a fase da broqueadora, né, para deixar aqui no diâmetro certo. E antes de mais nada também é necessário fazer a medição do pistão. Eu já medi aqui. Esse pistão aqui está com a medida exata de 74,25. A medida standard, lembrando, é de 74, né, com mais 25, que é um 0,25. Só que eu já zerei o súbito, mas não vai dar para medir ali com aquela tinta, né? O súbito já está zerado aqui, conforme eu faço todas as vezes, né? Todas as retíficas, pra gente deixar no jeito aqui, adiantar, certo? Já zerei ele aqui. Vou colocar o cilindro no brunidor. Eu adiantei o máximo possível aqui para fazer a pintura e não correr o risco de estragar, né, na broqueadora, por exemplo, bater aqui alguma coisa e tal. Mas o brunimento eu achei melhor deixar eu fazer depois, porque ali dá algumas manchas de ferrugem, né, no processo de pintura, lavar, limpar, passar os produtos, igual desengraxante, né, às vezes parece uma manchinha de ferrugem até na umidade do ar. Aí vamos levar lá para brunidora. Vou abreviar o processo o máximo possível, para não ficar um vídeo muito longo. É só tomar muito cuidado agora para não encostar em nada, né, para não estragar o cilindro. Todas as vezes que eu vou trocar o cilindro pequeno para um maior, tem que fazer adaptação aqui na máquina, de tirar a placa que fica aqui embaixo, né, para pegar um cilindro maior. É só prender ele aí, instalando uma lixa provisória para fazer o brunimento. Aqui eu quero primeiramente fazer uma limpeza da tinta. Poderia limpar com solvente, poderia, já tem que brunir mesmo, para colocar o diâmetro certo do pistão, né? Tem que fazer esse brunimento aqui. Eu já vou encaixar uma lixa um pouco mais grossa da primeira vez, e essa lixa vai servir só para tirar essa tinta. Depois eu vou trocar de lixa. Vou ligar o óleo diesel para ajudar a limpeza. Acionar a máquina. Regulagem. Aqui faz o ajuste, né, para expandir o brunidor ali, o aparelho, para segurar ali as paredes do cilindro, né, por igual. O óleo diesel não vai danificar a pintura, né, porque é uma tinta automotiva, já secou direitinho. A gente fecha aqui para puxar ele. Depois fecha ali para o carro de novo. Fazer uma medição aqui para ver como é que tá. Aí, o cilindro está com exatamente 2 centésimos a mais. A mais. É sempre importante observar o comportamento do pistão
para ver se está de acordo com a medição. Com o material excedente, ele não poderá passar. Isso confirma que a medição do sucro está correta. Esse daqui a gente vai fazer minuciosamente para deixar com uma folga bem pequena, de 2 centésimos no máximo, tá? Que é o indicado pelo manual ali. O início, né, da folga é de 2 a 5, tá? Eu acho que é até mais um pouco, tá? Mas eu sei que ela começa com 2, certo? Então vai ser com bastante cautela e eu vou parando aqui e mostrando as etapas. Aí já temos a circunstância agora que o cilindro está zerado. Vai até sair lá embaixo. É sempre importante fazer essa comparação até chegar aqui em cima. E eu faço a comparação de vários ângulos para saber se está certinho. Vamos ver como está se comporta. Ele já passa agarrando um pouco. E agora eu vou passar a lixa fina para dar acabamento. Bem menos. Na verdade aqui está um tracinho depois do zero. Já está começando a virar ali um meio centésimo ali. Que já não está tão justo mais. Agora eu vou usar uma lixa fina para dar acabamento. Vou colocar uma lixa dessas aqui. Essa é 220. E a pedra também é 220, só que com a lixa fica mais fino ainda, o acabamento fica bem melhor. E tem que ser lubrificado. Até para enrolar ela aqui, o melhor é deixar a ponta dessa forma aqui, que ele vai girar. Vai ficar melhor ainda, né? Pronto. Aí nós vamos ter o acabamento perfeito. Tirando a lixa com bastante cuidado para não riscar, enrolar ela para dentro, fazer os testes com sumo, ver como é que tá. Já tá quase 1 centésimo de folga. Não sei se vai dar pra ver direitinho na câmera. Sempre importante estar limpo, né? Senão vai arriscar. Aí agora passou perfeitamente. Já deslizou com facilidade. A saia desse pistão é muito curta, né? Eu acredito que eu vou deixar um pouco mais justo. Vou mostrar aqui como é que ficou no súbito também. Se eu soltar o pistão aqui, ele cai. Então ele já está bem, assim, bem fácil de passar mesmo dentro do cilindro. Vou conferir aqui de pertinho comigo. Colocar aqui o súbito. Ó. E a gente tem que fazer o balanço, né? Vai para um lado e para o outro. Ver se na imagem dá para ver como ao vivo. Ó. Mais ou menos aqui 1,5, quase 2. Eu vou deixar essa diferencinha mais justa. O dono se comprometeu a amaciar o motor direitinho, né? Aí a gente desce até embaixo e vai verificando. Tá quase 2 mesmo. Falta só um pouquinho. Opa. Saiu ali embaixo. Conferindo. Ó, quase 2. O mais importante que eu acho é isso. Mediu lá embaixo, mediu no meio, tá do mesmo jeito. Mediu aqui em cima, tá do mesmo jeito. Até chegar no máximo, do mesmo jeito. Do outro lado também, do mesmo jeito. Isso aqui é importante.
ele tá todo uniforme. Então vai ficar dessa folga aí mesmo, tá ótimo. Como sempre, eu faço o último brunimento bem levinho ali com a lixa, para não ficar nenhum risquinho ali da medição do súbito. É só se eu deixar o pistão aqui, ele cai e me dá um certo trabalho de pegar ali embaixo, então não vou soltar ele não. Vai ficar bacana demais esse cilindro retirado aqui. Aí eu vou limpar aqui o cilindro e mostrar o resultado final aqui. Aí o resultado do acabamento do brunimento. Tá seco, né? Eu lavei e sequei o cilindro. Se dá pra ver melhor a imagem. Sabe como é que ficou? Tudo perfeito. Os arranhõezinhos do brunimento ficou perfeito demais. O X que eles fazem, né? Ficou cruzado certinho. Muito bem feito. Sem nenhum arranhãozinho diferente, né? Porque vocês sabem que pode acontecer algum risco assim, ó, de comprido. Não pode ficar na peça, né? Não pode dar aquele risco. E aí, tudo perfeito. Não vou testar ele a seco, senão corre o risco até de arranhar, tá? Vamos passar um óleo aí primeiro. Aqui vai um óleo de motor, 20, dá para 50. Tudo muito limpo, tá? Não pode ter nenhuma partícula de sujeira para não correr o risco de arriscar essa camisa aqui de jeito nenhum. Poeira, sujeira, tem que eliminar tudo. Isso é um cuidado que você tem que ter com qualquer cilindro de motor. Qualquer poeirinha que entrar aqui dentro, tá? Pode ser novo ou retificado, tanto faz. O cilindro e o pistão a mesma coisa. Isso aqui é só para testar o pistão. Fazendo o teste então do pistão aqui, só pra gente ver como é que ficou. Aí, o justo ele faz assim. Justo da medida correta, né? Ele vai descer devagarinho. Ah, que perfeição, ó. Escorregando devagar. Muito bom. Vamos testar os anéis. Os anéis medida 0,25. Os anéis veio KMP porque o vendedor que me vendeu esse pistão aí da WGK perdeu os anéis, não sei como. Na empresa perderam os anéis. Aí, ó. O modelo Phaser 250. Mas é para todos os motores Yamaha 250, tá? Tanto faz. Essa moto é a Phaser mesmo, né? Mas aí não faz diferença não. Os motores 250 da Yamaha desse modelo aqui é praticamente os mesmos. Vou testar o anel de lubrificação. Tem mecânico que chama isso aqui de anel raspador de óleo, enganadamente. Aí a folga pequenininha. Vou testar todos os anéis. Anel de lubrificação, ele é assim mesmo. A pressão dele é pouquinha. Um anel bem fininho, né? Aí, ok. Mesma coisa do outro. Opa. Só encostadinho aqui, de leve. O anel raspador de óleo, que é esse aqui, mais escuro. Já vou colocar na posição certa. O lado das letrinhas fica voltado para cima. Empurra ele. Esse aqui já tem bem mais pressão. A folga dele tá certinha também. Se quiser até conferir, confere com o calibre de lâmina, né? Aí é só você conferir assim, ó. É o mesmo calibre de lâmina de regulagem de válvula. Ah, esse aqui tá bom. Certinho aqui. Calibre de lâmina 25. Tá dentro do tolerável do manual. Terminar de tirar esse anel aqui. Vou pegar o outro. E o último anel, o anel de compressão, o lado das escritas para cima. Tem um dos dois aqui que eu sei que ele é mais justo um pouco. Tem que fazer isso aqui com o pistão para ele acertar lá as pontas, senão ele vai ficar atravessado, né? Aí, que beleza. Bem justinho. Vamos ver a folga dele aqui. Acho
Acho que vai dar o mesmo. Tem um dos dois que é mais folgado. Esse aqui deu 20, tá? O anel de compressão ficou com 20 aqui, ó, no gap. Os de lubrificação não tem muita necessidade de ficar medindo, não. Também tá dentro da especificação do manual. E agora, esse anel aqui, ó, não é medido, tá? Não tem como você medir ele, não. É o anel espaçador, ele é tipo uma molinha. A gente vai observar para montar ele no pistão, essa pontinha aqui, ó, ela fica virada para baixo e ela só é encostada assim, ó. Elas não ficam montadas assim, não, tá? Uma por cima da outra, não. É assim, só encostando de lado. Vou fazer uma montagem dos anéis bem breve. Se vocês quiserem estar assistindo, eu deixei um vídeo aí, todo esmiuçado, sobre como colocar, né, os anéis nesse pistão aqui mesmo, dessa moto, Yamaha 250, né? Nos mínimos detalhes, tudo anotado certinho. Se você precisar, vou deixar o card logo acima. E eu vou fazer uma montagem bem breve aqui para agilizar. Anel espaçador, lado escapamento, tá? Reto aqui. O lado escapamento a gente identifica com essa bolinha que tem aqui. Anel trilho de lubrificação, mais ou menos uns 20 centésimos, uns 20 milímetros pro lado direito, superior aqui, 20 milímetros do lado direito. Estou tão acostumado a falar em centésimos para cá. Não precisa ficar tão exato, não, tá? Se você quiser medir. E o trilho inferior, 20 milímetros para a esquerda. Esforce eles o mínimo possível. Esses anéis são bem macios, né? Bem fácil de virar eles. Observa bem de pertinho se está certinho. Você pode fazer que nem eu estou fazendo. Estou observando o espaço que tem aqui, dessa quina até aqui e dessa até aqui, deixando eles iguaizinhos. Depois o anel raspador, que é o anel mais escuro, escritas indicações todas voltadas para cima, tá? Só vai ter letrinha para cima. Esse daqui vai ficar nessa posição aqui, ó, que vai ser dividido 120 graus. No caso, a gente vai imaginar uma linha aqui, e vai sair para cá e para cá. É como se eu quisesse dividir ele em 3 partes. Muito simples, tá? E aí, para ficar mais fácil, eu faço desse jeito aqui, girando o anel. Quando chegar aqui bem pertinho, eu esforço ele só um pouquinho para não arrastar no pistão. Ó. Vou dar uma puxadinha nele, bem de leve, para não riscar o pistão. Observa se ele está livre na canaleta. Aqui eu também vou fazer a mesma coisa, vou observar aqui uma referência aqui. E o último anel, o anel de compressão. Indicação, se você não achar a letrinha, ele tem um chanfro aqui, ó, que fica para cima. Esses aqui dá para ver a letrinha. Todos que eu montei até hoje tinha a letrinha, tá? Aí o 025 e a marca dele, que esse aqui é a MP. Vou colocar ele aqui. E vai ser 120 graus ao oposto do outro. Colocar o anel assim é bem fácil, tá? Hoje eu tô com a unha grande, eu vou até proteger aqui com a unha. Aí, colocado. Observou aí as posições dos anéis. Tudo certo. Cuidado para você não arrastar eles quando você mexe nos anéis, né? Às vezes pode ser que você movimente ele sem querer, querendo um pouquinho. E vou te falar uma verdade agora aqui. Não importa tanto se os anéis ficassem um pouquinho, a diferencinha para um lado, para o outro, tá? Isso não influencia tanto. Desde que eles não se sobreponham às pontas, as pontas não se encontrar, não tem problema, tá? Vai funcionar, certo? Aí vamos banhar ele aqui com óleo de motor, bastante óleo. O anel tem que ser bem lubrificado, tá? A única parte do motor assim que eu falo, não, bota óleo sem dó mesmo. Para não ter problema, é aqui, certo? Lubrifica bem mesmo. O cilindro também já está lubrificado. Agora vamos encaixar ele aqui no cilindro. E identifica o lado do escape, né? O lado da admissão é esse, que tem um tensionador. Então o do escape é esse. Pontinho do lado do escape. Virei o pistão.
encaixar ele aqui, ó. O escape tá para cá, certo? Aí para encaixar ele aqui, vamos posicionar ele aqui com bastante cuidado e pressionar o anel para ele encaixar no cilindro. Pressionando ele aqui em volta. Aí se pressiona ele. Se você quiser usar o cabinho de uma chave de fenda, dá uma batida de leve, de leve mesmo, e vai fechando o anel aqui no cilindro. Qualquer coisa, desculpa aí se a imagem não sair muito boa. O sol tá bem forte aqui. E os anéis mais finos que de lubrificação não tem como você fechar eles muito não, vai encaixando aos poucos. Perfeito, ó, que bacana, ficou justinho, bom demais da conta. Nesse caso aqui é para maciar rigorosamente, né, deixando essas folgas tudo no mínimo. Qual que é a vantagem? Quando o motor amaciar, ele vai ganhar folga normalmente, ele vai chegar no lugar e vai ficar com uma folga média aí do manual, tá? E vai ficar um motor para durar muito e não bater nada. Ah, que beleza! Serviço no capricho, no último. Acho muito difícil alguém fazer um serviço desse tão caprichado, né? Porque dedica muito tempo, tá? Eu passei a manhã inteira para retificar esse cilindro desse jeito aí, para ficar perfeito assim, no mínimo detalhe mesmo. Aí, até a cabeça do pistão aqui tá mais justa, mas se não amaciar direito é perder o tempo, tá? Perder o trabalho. Tem que amaciar mesmo, certo? Dessa forma aqui. Se você não quer amaciar, compra o cilindro novo, folgadão, ou então pega e gasta um dinheirinho bom aí e compra um original, melhor ainda, né? Uns 7 mil deve dar para comprar um cilindro completo com pistão, né? Pelo que me falaram. Eu mesmo nunca troquei não, tá? Muito, muito caro mesmo. Mas aí, pessoal, tá aí a solução, ó. Vou mandar pro rapaz aí. É um pouco complicado, né? Arrumar de cilindro assim pra poder vender, né? Porque dessa moto aqui, troca pouco, né? Ainda mais assim, que já tem um paralelo que a pessoa tirar, é bem difícil. Então, assim, tem que ser mais a base de troca, né? A pessoa tira da moto e manda de volta. Aí, pessoal. E depois, detalhezinho, as travinhas do pistão, eu vou colocar na caixinha, nesse aqui no caso, e vou mandar pro cliente. Acho que não vai perder não, espero que esteja no lugar, ó. Vou até indicar. Eu acho que ele vai até assistir o vídeo, ele já vai saber onde está as travinhas, né? Vamos ver. Vou colocar uma sacolinha aí para firmar isso aí. Depois o mecânico escolhe lá. Recomendação também, né? Para encaixar, para montar, vai tirar a saia do pistão somente, deixa os anéis aqui, como eu sempre recomendo nos vídeos, eu sempre recomendo, puxa o pino para fora até ele sair para o lado, tá? E vai encaixar na moto dessa forma aqui, né? Eu não vou nem fazer isso agora, pra gente encerrar esse vídeo aqui. E coloca o cilindro lá assim, ó, com o pistão dentro, fica bem mais fácil, tá? E menos perigo de empenar um anel, alguma coisa assim acontecer, né? Mas depois desse trabalho todo aqui, nem pode nem pensar uma coisa dessa, beleza? Então, pessoal, deixa o like aí pra gente, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho da notificação, fica por dentro aí dos próximos vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aí no canal. Obrigado por assistir e até o próximo. Ah, detalhezinho, eu vou limpar a tinta também, tá? Com o solvente. Valeu!